Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor Jesus. Amém. Amém. Como parte do louvor, nós vamos trazer a nossa oferta para o Senhor Jesus, tá? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante do altar do Senhor. E dízimo é louvar a Deus, dízimo é agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mesmo que você não possa trazer o seu dízimo hoje, a sua oferta, louve ao Senhor Jesus, se coloque diante do Senhor hoje, agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Você está aqui, já é uma oferta ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Deus, porque o Senhor é bom nas nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desistiu, você a fez, você insistiu, você mudou a minha história. Uma coisa só eu desejo é
Aleluias. Mais uma vez do início. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir, a beleza cai em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim. Mais uma vez, só a igreja. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de toda exaltaria. Mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és pão, Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de toda exaltação. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas, porque o Senhor nos supre, porque o Senhor é bom. Fala isso para o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Diga ao Senhor: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me assim. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me assim. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Fala isso pro Senhor. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Tu és fiel. Tu és bom. Aleluia. Eu aprendi algo com a Cléia esses dias na chácara, na casa dela. Ela falou que pode ser uma televisão e uma palavra. Ela falou que ela vai ouvir só para ver seus olhos.
que você tem os seus olhos agora. Nós vamos ler essa palavra, só os princípios. Eu queria que você imaginasse o Senhor falando com você. O Senhor trazendo para você uma palavra de Deus para si. Às vezes nós ficamos aqui no nosso coração, às vezes inquieto, preocupado, cansado. Mas o Senhor tem algo para nós nessa noite, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6 diz o seguinte: no ano em que morreu o Deus, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sujeito, e as suas vestes enchiam o templo, e havia serafins, cada um tinha 6 asas, e com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e eles falavam uns com os outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E à medida que Deus falava, o limiar do altar se movia, e Isaías disse assim: ai de mim, Senhor, porque eu vi o Senhor. Ai de mim, porque eu sou pecador, sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E então um serafim voou com a brasa do altar, tirada por tenaz, tocou na boca de Isaías, e a sua iniquidade foi retirada. E Deus fala então: há uma obra para fazer, quem há de ir? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Talvez você entrou hoje precisando que o Senhor toque na sua vida, em alguma área da sua vida. E o Senhor está neste lugar, o Espírito Santo de Deus já está neste lugar. Nós vamos cantar um canto que você se derrama diante do Senhor. Você relata o teu coração para entender o que Deus tem para você. Há uma oportunidade que foi falada hoje para você tocar, ser tocado por Deus. Os dias tiraram a atenção da vida de Isaías. E no ano em que morreu o rei dos Judas, Isaías teve a oportunidade de ver o Senhor. Eu não sei o que você precisa tirar da sua vida hoje, para que o Senhor se revele a você. Mas é a oportunidade que você tem nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Tu és formoso, ó Deus. E o Senhor está neste lugar. Tua majestade está neste lugar. Aleluia. Tu és santo, Deus. Toca, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Sara a nossa iniquidade, sara o nosso pecado, porque necessitamos do toque do Senhor. Diga para o Senhor: aleluia. Outra vez diante de ti, abro o meu coração, meu clamor. Me fazes cair as barreiras em mim. És-me, Senhor, me dizes palavras de amor, esperanças em mim, ausente. O teu toque, tua bondade liberta meu espírito, no calor deste lugar. Diga para o Senhor: eu tenho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, ó Deus, de toda exaltação. Aleluia. Mais uma vez, do início, eis-me aqui, Senhor. Tu és digno de toda exaltação. Eis-me aqui.
Só a igreja, eu venho me ama, diga, dizer que te amo, me amar, dizer que preciso, me amar, dizer que sou grato, me amar, dizer que sou aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é majestoso, e a tua bondade, Senhor, é infinita nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos presenciado a bondade do Senhor, temos presenciado, Senhor, a graça de Deus nas nossas vidas, ó Pai. Deus, sim, a presença do Senhor nas nossas vidas. Ministra, Senhor, os nossos corações nessa noite linda, Deus. Continue no nosso meio, que o Senhor toque nas nossas vidas, que possamos sair transformados pelo Senhor. Que o nosso louvor, Deus, que a nossa adoração, que os nossos atos nessa noite sejam voltados para o Senhor. Deus, que vai acontecer neste lugar, o que aconteceu, seja para a majestade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós nos colocamos à tua disposição ainda, Senhor, porque o Senhor continue a falar aos nossos corações, porque nós ansiamos pela tua palavra, nós, Deus, estamos ansiosos por aquilo que iremos nos alimentar nessa noite, por aquilo que o Senhor vai, Deus, tocar os nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor é majestoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que lêssemos um trecho grande, mas eu quero ver se falo pouco. Eu descobri que à medida que a gente vai ficando velho, a gente fica falando muito. Atos 19, Paulo na escola de Tirano. Atos 19, versículos 8, vou ler até o versículo 20. Nessa palavra eu quero dizer algumas coisas antes da ceia do Senhor. Mesmo assentados, quando nós lemos a palavra de Deus, um texto que tem quase 2000 anos que está escrito e que aí está e chega até nós porque pessoas o receberam e guardaram, é precioso ter esta palavra à disposição do que Deus queira fazer em nós hoje. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo,
Mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Um denário é o preço de um trabalhador diarista. Pelo salário mínimo, me parece, são R$26. Isso aqui dá R$1.300.000, mais ou menos em moeda de hoje. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Senhor amado, nós ousamos abrir a nossa boca sabedores de que somos humanos falíveis, que erramos, mas se ainda ousamos é porque o Senhor nos usa mesmo assim. O Senhor colocou em nós o Espírito Santo, para que onde 2 ou 3 estivessem reunidos na presença desse Espírito, Ele nos sintonizasse entre o que o Senhor nos quer fazer entender e aquilo que nós precisamos compreender para agir e mudar. Deus, cada um de nós separou esse momento para estar nessa casa, num dia de ceia, e não queremos ir embora sem a sensação de que também pela palavra o Senhor nos falou ao coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o texto lido é um relato histórico de Lucas, dizendo que nasceu uma igreja em Éfeso. É o nascimento de uma igreja numa grande cidade da Ásia Menor, uma igreja que teve o privilégio de ter Paulo morando na cidade por pelo menos 2 anos. A gente diz privilégio porque a fé precisa ser estruturada. A gente não consegue crer apenas com uma única palavra que a gente recebe. A conversão faz isso conosco. A gente diz uma palavra para alguém e a pessoa entende, acolhe, mas ela precisa ser alargada. Eu preciso expandir aquilo que eu creio. Eu preciso fundamentar a minha fé naquilo que é a base, portanto, do cristianismo, que é a base daquilo que eu escolhi ser. Tem muita gente que frequenta, tem muita gente que é cristã, é evangélica, mas ela desconhece a sua própria fé. Eu me lembro, de uma conversa na sala de professores, no lugar que eu trabalhei, onde uma pessoa falava para outra, irmão, porque está escrito na Bíblia, 1000 chegará, 2000 não passará. Não é, Sérgio? Eu falei, só se arrancar essa página na minha Bíblia, porque não está escrito 1000 chegará, 2000 não passará. Não está escrito na Bíblia. E ela olhou para mim um pouco frustrada e disse assim, quem me contou disse que tinha. Quem me contou falou que tinha. E a gente às vezes vai passando para as pessoas coisas que eu acho que são, sabe, e as pessoas vão acreditando em coisas, às vezes meio sem pé e nem cabeça. Paulo ficou 2 semanas em Tessalônica.
E Paulo vai ficar 2 anos em Éfeso. Então, privilégio quando a gente pode ter a nossa fé trabalhada, a nossa fé estruturada. E o que nós temos buscado, eu não sou um pastor de muitas ousadias, não sou um pastor de grande gerência e administração, mas o que Deus me deu é tirar o véu das letras. O que Deus me deu, e eu procuro, portanto, ser fiel, é esclarecer, é procurar, né, estruturar o conhecimento, e eu valorizo muito o crer num chão sólido. A fé não pode ser um voo cego, a fé precisa ser uma coisa, sabe, é como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. E este é o começo da igreja em Éfeso. E Paulo, de início, ele vai à sinagoga, que era o lugar onde, portanto, os judeus, fora ali de Jerusalém, e nos lugares onde, portanto, não tinha o templo, era onde esses judeus se reuniam. Era mais fácil começar a falar de cristianismo para os que eram judeus, porque eles tinham uma base inicial, eles conheciam alguma coisa da lei dos profetas, eles tinham uma noção de um Messias, eles tinham uma noção do que Paulo talvez fosse dizer. E aí eu penso da dificuldade que é falar dessa fé para quem não conhece nada. Que dificuldade para a gente expressar um conhecimento para um grupo que você às vezes acha que, né, vai boiar, vai flutuar. E eu acho que só a misericórdia de Deus é que é capaz de usar a gente para falar dele mesmo, de uma maneira que o outro tenha um insight, tenha um clique e consiga entender aquilo que eu gostaria de expressar. Paulo então chega na escola, na sinagoga, e diz a palavra que, visto que alguns deles se mostravam empedernidos. Essa expressão, pederneira, é uma pedra extremamente dura. Ele é usado, inclusive, para fazer aquela fagulha, para acender fogo, a pedra de pederneira. Então, Paulo encontra um povo empedernido, um povo endurecido. O conhecimento de Deus não nos faz maleáveis e flexíveis, porque tem muita gente que tem religiosidade, e tem um coração resistente, tem um coração endurecido. E Paulo fala então que ele encontrou ali naqueles meses gente descrente e gente empedernida e gente que falava mal do caminho. Essa expressão caminho é o primeiro nome que nós cristãos recebemos antes de sermos chamados cristãos. Então, falavam mal de nós. E às vezes a gente pensa, né, por que será que se fala mal da gente? Eu acho que quando alguém fala mal de nós, primeiro pode ser por razão. Quando nós damos um mau testemunho da fé que nós temos. Quando nós, deixamos um furo nosso testemunho, aí nós expomos o nome de Deus ao juízo e à vergonha das pessoas com toda a razão. Eu já contei isso para a igreja, né, do pessoal lá no Jardim Esmeralda, que tinha uma empresa de jardinagem e estavam carregando o carrinho, terra, muda, e os operários na carroceria de uma pampa, que era o serviço, era o carro que eles faziam o trabalho.
E no meio do caminho, antes das 7 da manhã, uma blitz. Uma blitz. Parou e o guarda então disse: a senhora infringiu o artigo tal, o artigo tal, o artigo tal, e isso vai ficar aí, uma multa de mais ou menos tantos reais. Ela disse: moço, eu trabalho com isso, esse é meu ganha-pão, eu sei que eu estou errada, mas eu não tenho como levar o funcionário, não cabe o funcionário e as coisas, e se eu não fizer, eu não trabalho. Mas a senhora infringiu, né, a lei, e ela disse: moço, eu peço para o senhor, né, me libera, deixa eu ir trabalhar. E o guarda falou assim para ela: então tá certo, uma mão lava a outra. Aí ele olhou para ela, não caiu a ficha bem na hora que ele falou. A mão lavou e falou assim: o senhor está dizendo que eu tenho que dar um dinheiro para o senhor para eu poder ir? Aí ele repetiu: eu disse que uma mão lava a outra. Eu faço um favor à senhora e a senhora me faz um favor. E aí ela disse: olha, eu sou evangélica, eu sou de uma igreja que não paga propina. Então, senhor, por favor, lavre a multa. Aí disse: a paz do senhor, irmã, eu também sou evangélica. Era melhor que ele tivesse ficado calado. Ainda sapecou uma paz do Senhor em cima dela. E ele disse: eu vou conversar com o meu comandante, eu vou ver se ele libera a senhora. E ele foi lá e o comandante realmente liberou. E ele disse: ora por mim, sou o sargento fulano. Então, levar ele para tirar uns demônios de safadeza, né? Gente, quando nós, pela nossa conduta, nós expomos o nome que nós carregamos, nós damos às pessoas o direito de falar mal de nós. E eu acredito, portanto, que algumas vezes se fala mesmo mal da igreja, se fala mal desse país, daqueles que assim acreditam, por causa da nossa conduta. O presidente do Congresso, né, da Câmara de Deputados, é um homem de origem presbiteriana e atualmente membro da Assembleia de Deus. E ele, quer dizer, a conduta nossa precisa ser acertada, sobre ponto de nós darmos motivo para as pessoas falarem mal da igreja. E eu penso então que algumas pessoas falam mal e às vezes elas encontram algumas razões pelo mau testemunho dos pastores, pelo mau testemunho, né, das pessoas nos negócios, no vestir, na palavra que dão e não cumprem. Mas outras vezes essas pessoas falam mal por preconceito. Preconceito. Eu conheci uma pessoa que ela chegava assim num prato, olhava e falava assim: não gosto. Como é que você vai dizer que não gosta de uma coisa que você nunca experimentou? Como é que alguém vai falar mal desse lugar sem nunca ter dado a esse lugar a oportunidade, nunca pisou aqui para saber o que acontece nesse lugar, que a ética existe nesse lugar, que de alguma forma a gente tem erros aqui sim, mas a gente procura andar correto e a gente procura ser transparente. Mas as pessoas, elas às vezes nos julgam mesmo por seus preconceitos. Por isso que ninguém vai conseguir, talvez, um dia, ser cristão se não esvaziar, sabe, as ideias pré-concebidas a respeito
de Bíblia, a respeito de pastor, sabe? Porque o diabo vai encher a cabeça das pessoas de preconceitos para que elas nos maltratem, para que elas descreiam e para que elas nos difamem sem nunca ter pisado num lugar como esse. Mas no meio daquele lugar, entre pessoas empedernidas e caluniadoras, Paulo achou alguém. E ele pega alguns dos seus discípulos e aparta esse grupo. E quando a gente acha alguém de coração aberto, e eu louvo a Deus, sabe, porque coração aberto é o ponto de partida para a mudança. Eu tenho certeza que nem todas as pessoas que estão nesse lugar hoje são pessoas evangélicas. Mas se elas entraram num lugar como esse, é porque o coração delas está aberto. E um coração aberto é o ponto de partida para que Deus possa fazer alguma coisa. Por isso, em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela sua presença no nosso meio nessa noite. E se de alguma forma nós, como instituição, já erramos ou já geramos alguns conceitos errados na sua vida, que você perdoe a igreja, porque a igreja é formada por gente imperfeita. Mas se o seu coração está aberto, existe uma possibilidade de uma revolução na sua vida, porque Deus é bom. E a palavra nos diz que Paulo fica ali 2 anos. Parece-me, se não me falha a memória, que Paulo fica 2 anos porque ele adoece. Que se fosse por ele, ele já tinha deixado um grupo e já tinha partido para adiante, mas Deus às vezes nos segura, mais tempo, menos tempo. Deus às vezes faz com que a gente mude os nossos planos, porque Ele tem planos para a nossa vida. E assim Paulo vai ficar em Éfeso esses 2 anos, e diz que ali ele consegue fazer muitos sinais e palavras, milagres mesmo, sinais extraordinários. E aí as pessoas levavam, aonde ele estava, levavam lenços, levavam peças, objetos, de pessoas que estavam com enfermidade. E disse que levavam esses objetos e a presença de Paulo, a cura chegava ao dono. A gente então vê isso muito nas reuniões. Cadê a caixinha da senhora, pastora? Tem retrato ali, não tem? Você fala assim, mas será que esse negócio tem pé ou cabeça? Tem, gente. Aqui, ó, tem um punhado de pedidos. Tem um punhado de... Aqui, ó, uma foto. Aqui é o exemplo de uma foto. As pessoas apresentam as pessoas diante de Deus. Essas pessoas nunca pisaram aqui, mas chega alguém e fala assim, eu queria que orasse. Pode acontecer na vida dessas pessoas? Pode, porque aconteceu nesse dia. Então eu posso acreditar em algumas coisas que têm pé e cabeça na palavra. O melhor é que a pessoa viesse, mas se a pessoa não puder vir, sabe, a fé de quem traz, gente, a fé de quem traz, Deus honra. A fé daquele que, sabe, acredita. E se você, então, acredita que pode mexer na vida de alguém, na desordem da vida de alguém, mesmo que esse alguém não acredite, a sua fé é capaz de acrescentar mudanças na vida do outro, porque isso acontecia aqui. Alguém sabia que Paulo estava fazendo os sinais, ele disse assim, me dá uma roupa dele aí, eu vou levar uma roupa, vou levar um avental, vou levar um lenço. E diz que Paulo fazia sinais extraordinários. E aqui entra uma coisa que até o pastor falou aí sobre autoridade. Nós, para nos envolvermos no mundo espiritual, além de conhecimento, eu preciso de autoridade. Eu preciso de conhecer esse mundo onde eu estou entrando. Nós estamos em jejum desde segunda-feira da semana, dessa semana. Nós faremos 21 dias de jejum, todos juntos, e o encontro, a equipe vai trabalhar no encontro, ainda jejuará até o 30º dia.
E para que a gente jejua? Gastei um tempo no boletim para explicar para que a gente jejua. A gente jejua para a gente se achegar mesmo, para a gente despertar fé. Quando a gente para de comer alguma coisa para que Deus possa, atender, não é uma troca que eu estou fazendo. Senhor, eu gosto demais de pão, então eu vou parar de comer pão, mas o Senhor vai me dar um negócio. Então você não entendeu o que é jejum. Jejum, eu abro mão de algumas coisas na minha vida para eu me concentrar na minha relação com Deus. E o jejum desperta a minha fé, porque eu desligo algumas coisas. Eu não sei como é que adolescente consegue produzir, escutando música, mastigando e respondendo zap zap. Eu não sei como é que concentra. Porque para mim, para eu estudar e aprender, eu preciso fechar todas as portas e concentrar naquilo que eu vou fazer. E fé, ela vem a partir do momento que eu me concentro, que eu foco naquilo que é o propósito. Então, se eu parei essa semana para orar, então eu vou orar por quê? Para quê? E por que eu resolvi parar algumas coisas que eu vinha fazendo? Porque eu quero que Deus me ouça e eu quero ouvir Deus. Eu tenho uma mulher inquieta, eu falei isso aqui em outra palavra. Clé é muito inquieta. A gente está conversando e ela fala assim, espera um pouquinho. Ela vai lá na despensa, pega um negócio. Isso aqui que você estava falando mesmo? Aí eu continuo. Aí dali a pouco ela fala assim, espera um minutinho. Aí ela sai de novo, né? Então tem dia que o assunto é sério. Eu falo assim, então, para. Fica aqui na minha frente. A hora que eu terminar, aí você pode fazer as outras coisas. Eu preciso despertar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Sabe por quê? Porque a gente às vezes olha para as situações e não consegue ver que a desordem pode mudar porque me falta fé. E quando me falta fé, eu olho para os problemas e eles ficam maiores do que as soluções. E quando eu tenho fé, eu olho para os problemas e creio que eles podem ceder. E tem gente que sabe que gosta de se envolver sem conhecer. Tem gente que gosta de enfrentar inimigos, sem saber exatamente como eles são, como eles agem. E diz a palavra que filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, ele tinha 7 filhos, e os filhos provavelmente tinham algum conhecimento de alguma coisa que o pai fazia, e eles então remedavam aquilo. E alguns demôniozinhos simples aceitam esse jogo. Às vezes, então, as coisas dão certo na nossa falta de fé, na nossa falta de dedicação, porque algumas coisas são ordinárias mesmo, e qualquer batida de pé, elas vão embora. Porque às vezes é só uma intimidação. Eu ando com o Zé à noite, e na segunda chácara para cima da minha, tem 6 cachorros. E eles fizeram um buraco na tela, então eu já levo um pedaço de pau desse tamanho, porque eles passam pelo buraco, e vêm em cima do Zé, vêm em cima de mim, e vem aquela cachorrada, com aquela barulheira, mas a hora que eu pego aquele pau e vou para o lado deles, rapidinho, todo mundo passa pelo buraco e fica latindo do outro lado da tela. Então eu questiono essa coragem. Se o bicho passou o buraco e veio me afrontar, então vem, uai. Mas você menciona que você não tem medo, e aí ele aparece o medo. E acho que é por isso que chamam o diabo de cão. É mais ou menos a mesma estratégia. Porque se eu virar para trás e correr, os 6 vêm em cima de mim.
Então eu preciso enfrentar sabe? Mas eu preciso enfrentar com responsabilidade. Eu preciso enfrentar com conhecimento. E se eu preciso mudar situações da minha vida, eu preciso aprender, desenvolver fé, desenvolver, sabe, o meu conhecimento e a minha prática a respeito dessas coisas. E esses 7 aqui batiam o pé para alguns demônios. E eu quero dizer que essas coisas funcionam mesmo quando a gente não conhece. Vocês já ouviram falar que tem benzedor? Que aparece em certo... eles são muito bons em fazenda quando, por exemplo, tem cobra. Eu já vi testemunho de gente que disse isso mesmo. Pastor, as cobras passavam por baixo da fresta da porta, ficava enrolada na sala, na cozinha. Tinha cobra embaixo da cama da minha filha. Aí tinha um fulano lá que benzia. Ele chegou, ia nos piquetes da fazenda, as cobras sumiam. E essa prática dá certo em muita gente. A Cléia tem uma parenta que quer que eu vou lá benzer a fazenda, porque tem mosca demais. Praga do Egito. Praga do Egito. Gente, eu fui numa solenidade lá, um lugar muito chique, mas dá vergonha mesmo. As moscas tem demais. Aí no mundo natural você fica assim, não, é porque tem um matadouro, não sei o que, a quantos quilômetros daqui, e essa... Mas eu quero dizer para vocês que até sobre o mundo natural, a nossa fé pode agir. A nossa fé pode agir no mundo natural. Sabe por que a gente às vezes trata o mundo natural apenas com os olhos naturais e às vezes existem coisas espirituais que eu preciso entender. Eu sempre tive carro pela metade. Eu comprei meu primeiro carro de sociedade com meu sogro. Eu comprei 1 quarto e ele comprou 3 quartos. Aí como é que a gente fazia para usar? Porque eu era minoritário. Então ele de vez em quando deixava o carro comigo, mas o carro é 1 quarto, era meu. Aí eu consegui comprar mais 1 quarto. Falei, agora vai melhorar. Porque agora... meio a meio, né? Então um final de semana com ele, um final de semana... Continuou do mesmo jeito, né? O carro... Aí por fim eu vendi, nós vendemos o carro, eu peguei a minha metade, falei, eu vou comprar um carro que seja meu. Meu primeiro carro, totalmente meu. Uma Belina verde, lindona. Tinha sido um pastor da comunidade evangélica, hoje atual, Fonte da Vida. Ele tinha sido pastor lá. Comprei o carro, já veio benzido, né? Já veio ungido. Era um carro de pastor. Gente, eu peguei o carro numa quinta-feira. Numa sexta-feira, nós tínhamos uma reunião de jovens lá na Vila João Vaz, lá na beira do fim do mundo, perto do Padre Pelágio. Eu caí num buraco de enxurrada tão fundo que a roda dianteira do meu carro ficou suspensa e eu amassei a longarina do meu carro verde, benzido, caiu num buraco, né? Precisei de ajuda para a gente tirar o carro dali, estraguei meu carro. Isso foi uma sexta-noite. No domingo de manhã eu vou na feira da Vila Nova e eu estava estacionado, aí eu ia sair. Aí eu dei seta e embiquei meu carro, um cidadão vem de trás para parar na minha frente. E ele foi lambendo o bico do meu carro, assim, ó. Do meu carro benzido, verde. Foi mal benzido, é. Eu fiquei aborrecido, falei, gente, eu vou lá para meu pai ver os estragos, meu pai consertava automóvel, né? Vou, depois da feira, do momento fatídico, vou na casa do meu pai para mostrar o carro. Ele tinha comprado um caminhão de pedra marroada, pedra de... Sabe essa pedra cinza? Tinha um caminhão de pedra na porta da casa do meu pai. E eu fui manobrar, gente, mas eu não registrei. Gente, eu montei naquele monte de pedra. Amassei o tanque
do meu carro benzido. Vocês viram que o carro não é o seu. Era o meu primeiro carro. Eu falei, gente, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada, não é possível, gente. Sexta, domingo, 2 vezes. Aí eu falei, vamos consagrar esse carro, nós vamos orar. Gente, eu fiquei com esse carro muitos anos e foi a última vez que eu amassei aquele carro, foi naquele monte de pedra marroada. A gente começa às vezes a achar que as coisas são assim mesmo. A gente começa a aceitar algumas coisas como se elas fossem normais, mas o mundo espiritual ele não é assim. E eu preciso ter discernimento e também eu preciso ter autoridade. E sabe o que acontece quando a gente vai brincar com o mundo espiritual sem ter o conhecimento e a autoridade? Esses 7 filhos do sacerdote chegam lá, né, viu o que Paulo fazia, e eles chegam e falam, parece que esse negócio dá certo. Eu esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Só que a categoria do cidadão aqui era outra. E o demônio responde àqueles 7 homens, né? Conheço, né, Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o inferno reconhece Jesus, reconhece Paulo, reconhece quem tem autoridade. Mas e quando você não é conhecido no inferno? Você pode ser conhecido no inferno de uma outra forma, né? Mas sabe, nós temos que ser conhecidos sim no inferno, para que nós possamos lutar sem passar vergonha, sem que a gente, sabe, ore e peleje, e as coisas permaneçam sempre como estão, a ponto da gente desanimar que as coisas podem mudar, porque nos falta o vigor, nos falta a autoridade a respeito disso. E, sabe, o demônio aprontou, bateu neles, e eles saíram machucados, saíram sem roupa. Por quê? Porque esse mundo espiritual não é para que eu tenha medo dele. Eu preciso saber lidar com ele, porque para isso que Jesus se revelou, para destruir, né, as obras dele. O Senhor nos encarrega disso. Nós estamos no mundo para desfazer aquilo que o diabo fez, para desatar aquilo que ele atou, para, sabe, para separar aquilo que ele grudou. Então esse é o ministério que nos é confiado. Então pegue o jejum, enfie a cara no jejum, faça mesmo. Procure entender, procure aprofundar, procure exercitar a sua fé, porque isso agrada o coração de Deus. Sabe, Deus nos quer dar mudanças, Deus quer nos dar vitórias, Deus quer, sabe, nos usar, não apenas na nossa vida, mas Deus quer usar a nossa vida para transformar histórias. E para fechar, a palavra nos diz que aqueles que creram vinham confessando e denunciando publicamente as suas faltas. Isso é o princípio do conserto. Além de fé, para que Deus atue, precisa haver conserto. Eu não posso querer que Deus faça as coisas se a minha vida está mais ou menos. E diz a palavra que aquelas pessoas que entendiam a graça de Deus, elas chegavam e elas faziam isso em público, elas diziam, gente, eu fazia isso, ou eu estava fazendo isso, eu estava agindo dessa forma, mas eu estou dizendo isso para vocês, porque eu vou mudar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de rumo, sabe? E isso se chama confissão. Não vou fazer isso aqui nessa noite, mas nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, e existe um momento de confissão em que eu me coloco diante de Deus, não é diante de uma congregação, não, e diga, Senhor, eu tenho errado. E sabe por que às vezes estamos diante de algumas situações na vida pessoal por causa dos nossos pecados, e a gente não consegue mudá-los porque a gente não sai dos nossos pecados.
Então, diz que aquele povo vinha denunciando publicamente. Eu te desafio, quem sabe nesses dias, a fazer alguns propósitos de consertos na sua vida. Além do jejum, eu quero que você também procure, que Deus olhe para você e diga assim: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que está trazendo transtorno? Tem alguma coisa no meu comportamento? Tem alguma coisa nas minhas ideias que tem gerado portas fechadas na minha vida? Se tiver alguma coisa, Senhor, eu quero mexer na minha vida, eu quero mexer na minha história. Não é possível que as coisas não rompam, sabe? E talvez Deus esteja dizendo a você assim: dá uma olhadinha na vida. E aqueles homens que entendiam o perdão, podiam confessar suas faltas, porque eles seriam perdoados, eles seriam curados. E a vontade de Deus, quando a gente se expõe, não é para o castigo que Deus nos expõe. O Senhor nos expõe para a nossa libertação, para a nossa cura, para a nossa restauração. E a palavra disse que eles resolveram fazer ainda mais alguma coisa: tirar da vida deles objetos que eles haviam, literatura, coisas que estavam na vida deles e que eles achavam que precisava. Não era dar para os outros, não. Era queimar. Tem coisa que a gente até pode dar para os outros. Mas se você fuma maconha, fala: agora eu resolvi parar. Essa aqui é boa e custou caro. Lembrei do fulano, ele fuma, eu vou passar para ele. Né? Não. Existem coisas da vida da gente que não basta só sair. Elas têm que ser queimadas. Acho que a última semana nós vamos ter aqui palavra todos os dias, de segunda a domingo, a terceira semana do jejum. E quem sabe, pastor, a gente suba o monte para levar algumas coisas simbólicas para a gente queimar. Para desatar mesmo os nossos caminhos, em nome de Jesus. E diz a palavra que aquilo que eles queimaram totalizaria hoje R$1.200.000. É muito dinheiro. Acho interessante porque falam muito mal das igrejas em relação ao dinheiro, mas o mundo espiritual maligno movimenta também muito dinheiro. Você sabe quanto é talvez um despacho? Quanto é um trabalho para você prejudicar alguém ou alcançar alguma coisa? Tudo é cobrado e é caro. Porque graça é só Deus que tem. O diabo cobra. E às vezes ele dá e depois toma. Então, eles pegam aquele grande valor e resolvem tacar fogo. E a igreja de Éfeso é uma das melhores igrejas do início do Novo Testamento. Uma igreja que, portanto, aprendeu e praticou o que aprendeu. Estamos em dias de entender mudanças, palavras, é dia de obediência, é dia de ajustes nas nossas vidas. E hoje é ceia, esse é o mês da família, é um mês que particularmente, né, nossa tradição cristã, é um mês, diz que maio é o mês das noivas, mas não é só de noiva não, é mês de família, é mês da gente de alguma forma lutar por nossa casa, lutar por nossos filhos, lutar pelo nosso relacionamento saudável. Então Deus te está convidando a fazer alguns acertos e queimar da sua vida as coisas que estão amarrando o seu caminho. Achei interessante, uma pessoa me procurou certa feita e disse assim: pastor, eu quero me casar, mas meu marido não quer. Eles já vivem maritalmente, têm filhos. E eu perguntei para ele: por que você não quer? Ah, a gente viveu todo esse tempo assim. Então, não vai fazer muita diferença, é só despesa. Eu quase falei assim: quanto? Quanto? Mas eu acho que não é o dinheiro que amarra, sabe? É alguma coisa que segura você de fazer a coisa certa.
Então eu desafio você, acerte as coisas que estão erradas. Feche as brechas da área, seja ela qual for. E taca fogo. E se você depois puder escrever, não precisa botar seu nome não, escreve essas coisas na sua vida, porque nós vamos tacar fogo simbolicamente em tudo aquilo que possa amarrar a sua vida. Eu não tenho a menor dúvida que aquele homem, se ceder ao desejo da esposa de legalizar a situação conjugal, vão ter mudanças sim na vida. Vão ter mudanças na vida, né? Nós às vezes retemos na nossa companhia coisas que não são nossas, e a gente às vezes, né, se apega a tanta coisa que não nos pertence, porque a gente tem pouco, e quanto mais coisa errada está dentro da casa da gente, dentro da vida da gente, mais a gente perde, mais empobrecido a gente fica. Nós vamos ceiar hoje. E isso passa então de início, antes de qualquer outra coisa, por um período de revisão. Paulo fez e criou uma igreja em Éfeso, uma igreja que confessava pecados. Paulo criou uma igreja que quis experimentar na profundidade um poder. Tem muita gente que quer o poder, mas não tem ética para exercê-lo. Sabe, se Deus encher ele de poder, ele vai acabar gastando esse poder para enriquecimento próprio, para escândalo. Deus quer gente íntegra, gente tratada, para encher sua vida de poder, para fazer aquilo que o pastor Lúcio testemunhou nessa noite. Sabe, você quer ser usado? Você quer experimentar um Deus que te usa? Então vamos organizar o nosso mundo, vamos organizar a nossa vida. E isso passa primeiro por fé. E essa fé vem quando também eu jejuo pelo propósito. E depois quando eu confesso. E depois de confessar o que eu tiro deliberadamente da minha vida e da minha história. Vamos curvar a nossa cabeça. Como é que foi? Gente, ontem acabou o mês 4 de 2016. E a gente às vezes ouve das pessoas dizerem, né? Tive essa semana com uma pessoa que é corretora de imóveis, e ela disse assim: pastor, esse ano, nesses 4 meses eu não vendi uma coisa. Eu consegui fazer uma locação, e o primeiro aluguel, é isso, Du? O primeiro aluguel é de quem... Foi o dinheiro que entrou em 4 meses, a primeira locação de um imóvel. Os tempos são difíceis? Deve estar mesmo. Num mês em que nós demos 27 cestas, mas não se esqueça que a maior parte dessas cestas são em pessoas que não frequentam igreja. É gente afastada, é gente que não crê, e que fica vivendo dessas migalhas que caem. Sabe por quê? Porque não decidem a vida no altar. Queria muito que essas pessoas das cestas também entrassem nessa experiência de fé. Mas muitas vezes elas querem apenas a cesta. A gente tem muito mais para dar do que arroz, óleo e açúcar. Vamos curvar nossa cabeça, são 9h15. Eu sei de mim. E eu vou responder por mim diante de Deus. Cada um sabe de si. Nossa boca às vezes tem murmurado, tem dito coisas horríveis. Às vezes nós temos colhido no relacionamento a nossa própria boca, que infama, que cobra, que amaldiçoa, que reclama.
Às vezes dentro de casa nós espinhamos quem anda conosco, maltratamos filhos, estamos mal-humorados, estamos azedos, mas temos semeado coisas ruins. Esse é um tempo de jejum, esse é um tempo de quebrantamento, esse é um tempo de confissão, esse é um tempo de exercício de fé. Para onde você está jejuando pelo quê? Tem gente jejuando, mas você está jejuando pelo quê? Então está na hora também, às vezes você está simplesmente indo porque todo mundo está indo. Focalize seus propósitos nesses dias. Acerte sua vida. Deus amado, hoje a igreja do Senhor vai cear. E a começar de mim, eu serei o primeiro a botar a minha mão no pão e no vinho. E a minha mão não pode estar suja, Senhor Deus, porque meu ministério não fluirá, meu relacionamento conjugal não crescerá, a minha bênção sobre meus filhos não acontecerá, porque algo mina o teu poder em mim. Senhor Deus, maio é um mês que a gente gostaria de experimentar. Foi isso que a palavra da noite antecedeu a minha. Nós queríamos experimentar do Senhor nestes dias. Queríamos ver as nossas orações moverem as situações. Mas para isso, Deus amado, começa por um ajuste em nós. A palavra do Senhor diz: se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para perdoar pecados e purificar aquilo que meus pecados me contaminaram, para tirar rancores, para tirar pessimismo, para tirar tristeza, para tirar de mim murmuração, toda contaminação que veio dos meus erros ou da minha incredulidade nesses dias. Senhor, eu apresento o meu pecado e o pecado da minha igreja nessa noite, e peço que esse mês de maio seja um mês do Senhor trabalhar as nossas vidas, Deus, e que o Senhor fale, da mesma maneira como eles podem ouvir minha voz nessa noite, eu quero que eles ouçam o Senhor falar com eles, aonde o Senhor quer mudar, aonde o Senhor quer tratar, aonde o Senhor quer que queime muita coisa errada na vida que tem sido edificada. Ninguém convence-nos dos nossos erros, é o Senhor que nos faz sentir pecadores. Então, Senhor Deus, convença-nos daquilo que na nossa vida é um fato que compromete a nossa caminhada e a nossa vitória. Sara-nos, cura-nos, limpa-nos nessa noite. Abençoa, Senhor, esses dons de pão e vinho que nessa noite haverão de alimentar as nossas convicções. Quando nós pegamos esse pão, nós estamos dizendo que cremos que Jesus é o Messias. Ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que Ele é o Cordeiro de Deus que na cruz tirou o pecado do mundo. Cremos na sua morte e ressurreição. Cremos que Ele subiu aos céus e cremos que Ele disse que voltará e esperamos por isso. Senhor, esses elementos são o resumo do que cremos. E nessa noite nós alimentaremos o que cremos. Nós oramos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.